Nós vamos para a parte 63 de nossa série de mensagens. Nós vamos para Mateus capítulo 10, parte 63 da série Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos quase na metade. Na verdade, quase não, faltam 4 capítulos para chegar na metade. Mateus tem 28 capítulos. Mas nós estamos no capítulo 10 e nós vamos continuar falando sobre o discurso de Jesus aos 12 apóstolos. Nós já tivemos 2 outras mensagens sobre isso e nós vamos ter mais. O discurso de Jesus aos 12 apóstolos é um dos mais importantes discursos do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos de Jesus. Mateus gira em cima de 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro grande discurso é o Sermão do Monte. O segundo é o discurso aos 12 apóstolos. O terceiro é o discurso das parábolas. Vocês vão ver o resto depois. Nós estamos no segundo grande discurso do Evangelho de Mateus, que é o discurso aos 12 apóstolos. E a mensagem hoje é sobre a perseguição dos 12 apóstolos. Mateus 10, do verso 17 ao 42, Jesus vai dizer o seguinte para os 12 apóstolos: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o também diante de meu Pai, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Glórias a Deus. A perseguição dos 12 apóstolos. Então é importante entender que esse discurso aqui faz parte do discurso que nós estamos analisando já há algumas semanas. E aqui Jesus está dando instrução aos 12 apóstolos que ele escolheu, aos 12 homens que ele escolheu, e esses homens seriam responsáveis por fundar a igreja, por anunciar a doutrina e o ensino de Jesus em todas as nações, começando por Israel, mas depois eles também vão ser enviados por todas as nações. E a partir do verso 17, Jesus está avisando aos apóstolos sobre os perigos que eles enfrentariam. Então, nessa missão de anunciar o evangelho a todas as nações, nessa missão de fundar a igreja do Novo Testamento, eles não enfrentariam circunstâncias fáceis. Eles não enfrentariam circunstâncias simples. Eles seriam muito perseguidos e a igreja, de forma geral, seria muito perseguida. Esse período aqui, do verso 17 até o verso 42, esse período de perseguição é profetizado por Jesus em outras partes do Evangelho. Tem várias partes do Evangelho que Jesus profetiza esse período de perseguição. E este período de perseguição que começa com uma perseguição lá já em Atos capítulo 3, se vocês lerem Atos capítulo 3, os apóstolos já são perseguidos, mas aquela perseguição foi se intensificando, até que chegou a um período que, em Mateus 24, Jesus chama de grande tribulação. Então, esse trecho aqui de Mateus 10, ele está falando do mesmo período que em Mateus 24 é chamado de grande tribulação. No verso 17, é importante observar aí, quando Jesus diz, acautelai-vos. Está vendo essa palavra vos? Vos quer dizer vocês. Sempre que a gente lê um texto, a gente tem que se perguntar 3 coisas básicas. Todo o texto da Bíblia você tem que perguntar 3 coisas básicas. Vamos lá, quem está falando? Com quem está falando? E o que está falando? Então vamos repita comigo. Quem está falando? Com quem está falando? O que está falando? É o mais básico para você entender um texto. Então, quem está falando? Jesus. Com quem está falando? Os 12 apóstolos. O que está falando? Sobre a perseguição que os 12 apóstolos passariam. Mas como todos os textos da Bíblia, a gente quer entender o texto no contexto original para depois aplicar para a nossa própria vida. Então, são 2 coisas que a gente sempre precisa fazer. Número 1, qual o sentido do texto no contexto original? Número 2, qual é a relevância desse texto para a minha vida? O que ele me ensina? E é isso que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, acautelai-vos, porém, dos homens. Acautelai-vos, porém, dos homens. Ou seja, tome cuidado com
os homens, tomem cuidado com as pessoas com quem vocês vão conviver, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que são sinédrios? O que são sinagogas? O sinédrio era a reunião dos sacerdotes de Israel, como quando foi Jesus crucificado. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado para ser morto, Jesus foi julgado, antes de ser julgado por Pôncio Pilatos, ele foi julgado pelo Sinédrio, que eram os sacerdotes de Israel, a reunião de todos os sacerdotes. Inclusive, quem estava lá à frente estava Caifás, estava à frente do Sinédrio. Então, o Sinédrio eram os sacerdotes de Israel reunidos para julgar. E as sinagogas era o lugar em que os judeus se reuniam aos sábados para cultuar a Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a perseguição que os apóstolos sofreriam começaria no meio do próprio povo deles. Eles seriam traídos e entregues pelo próprio povo deles. Verso 18 diz assim: e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Então, os judeus julgariam os apóstolos e, tendo julgado os apóstolos, entregariam os apóstolos para serem julgados pelos reis dos gentios, ou seja, pelas autoridades do Império Romano. Ou seja, haveria uma aliança entre os judeus com os líderes, as autoridades políticas do Império Romano para perseguir os apóstolos. Vocês lembram com quem isso aconteceu primeiro? Com o próprio Jesus. Então, Jesus foi entregue pelo Sinédrio. Vamos entender, isso aqui é importante. O Sinédrio era os sacerdotes dos judeus. Eles entregaram Jesus para quem? Para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era a autoridade do Império Romano, ele era gentil. Então, no julgamento de Jesus, Jesus foi entregue pelos judeus aos gentios, aos romanos, para julgarem. Então, Jesus está dizendo que isso que ele próprio vai sofrer, essa aliança demoníaca entre Israel e Roma, os apóstolos também sofreriam, e isso nós vemos muitas vezes no livro de Atos. E aí entra, então, o aviso de Jesus: acautelai-vos. Olha só o que ele diz no verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como as pombas. É interessante que quando a gente fala de serpente, de cobra, muitas pessoas só pensam em coisa ruim, né? Só pensa a cobra como algo ruim. A serpente é algo ruim. Só que eu quero lembrar para vocês de uma coisa. A serpente, ela é uma criatura de Deus. A cobra é uma criatura de Deus. Então a cobra foi criada boa. A serpente foi criada boa. Só que a Bíblia usa comparações. A Bíblia usa comparações. E toda comparação, você pode fazer uma comparação ruim ou você pode fazer uma comparação boa. Então, quando a Bíblia compara a cobra com algo ruim, está comparando com o quê? Porque a cobra tem veneno, porque a cobra dá um bote. Então, a Bíblia compara a cobra com um engano, como algo de engano, de mentira, né? Mas aqui, a comparação com a serpente é boa. Olha só, tem alguma comparação com a serpente seja boa? Está aqui, olha só no verso 16. Sede prudentes como a serpente. Veja que ele não diz falso como a serpente ou venenoso como a serpente, mas sede prudentes como a serpente e inofensivos como as pombas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não deve ser ingênuo, você não deve ser bobo, você deve ser prudente. Então, os apóstolos, a ideia aqui é que os apóstolos estariam no meio de pessoas perigosas, em lugares perigosos, lidando com pessoas perigosas, só que aí entra um detalhe do aviso de Jesus. Sabe quem são as pessoas mais perigosas que existem? As pessoas mais perigosas que existem não são aquelas que chegam dizendo: oi, eu vim aqui para te roubar. Oi, eu vim aqui para te assaltar. Eu vim para te fazer mal. Não.
os mais perigosos são os que mais escondem o jogo. Porque quem já chega anunciando o jogo, é melhor, já avisou logo, você já sabe com quem você está lidando. As piores pessoas são aquelas que você acha que são seus amigos, que são seus parentes, que são seus irmãos, mas na verdade são traíras. Então, quando Jesus diz, sede prudentes como as serpentes, quer dizer, não se entregue a qualquer um, não acredite em qualquer um, mas seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Vocês sabiam que uma igreja, se ela não for cuidadosa, ela pode ser um ambiente de muita gente perigosa? Eu vou te explicar por quê. O que a igreja faz? A igreja abre os braços para todo mundo. Todo mundo que precisa de ajuda vai procurar a igreja. Está passando fome, procura a igreja que tem cesta básica. Está passando isso, procura a igreja. Está aquilo outro, procura a igreja. Sabe qual é o perigo disso? O perigo é que no meio dessas pessoas que realmente precisam de ajuda, tem os malandros. Tem os aproveitadores. Então os apóstolos sairiam por ali pregando o perdão, anunciando o evangelho, curando os enfermos, ajudando os pobres. Havia o risco dos aproveitadores. Os aproveitadores. Então, quanto mais você for uma pessoa que leva o bem, como os apóstolos fizeram, quanto mais uma pessoa que você está aliado com a verdade, quanto mais você é uma pessoa que quer a paz, a reconciliação, Jesus está falando, tome cuidado, porque vai haver os falsos aproveitadores. Então, sede prudentes como a serpentes. Não acredite em todo mundo, não acredite em qualquer coisa e nem revele qualquer coisa. Vamos ver alguns provérbios que falam sobre isso. Abra um livro de Provérbios, capítulo 12. Sobre prudência. Provérbios, capítulo 12. Provérbios 12, 23. Eu vou ler alguns provérbios que falam sobre prudência. Eu vou ler e eu vou fazer uma rápida explicação. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O homem prudente encobre o conhecimento. O que quer dizer encobre o conhecimento? O sentido desse provérbio é o seguinte: o homem prudente, ele não fala tudo o que ele sabe. Então, sabe aquela pessoa que ela sai falando tudo para qualquer um e sai abrindo todos os planos dela, tudo que ela sabe, tudo que ela vai fazer e sai falando para qualquer um? Isso é tolice. O homem prudente encobre, porque tem certas coisas que você só tem que falar para determinadas pessoas. Você não tem que falar para todo mundo, porque senão é como se você estivesse pegando uma arma e dando para aquela pessoa que quer te matar, e você está dando a arma para ela, ela sabe de tudo. Escolha muito bem com quem você revela até que tipo de informação. Não quer dizer que você vai virar uma pessoa paranoica. Quer dizer que você vai tomar cuidado com quem você se abre. Vocês acham que o apóstolo Paulo chegava lá na cidade de Atenas? Ou você acha, vamos voltar aqui, Jesus. Você acha que Jesus chegava para jantar para os fariseus? E falava assim, fariseus, vou contar para vocês todos os meus planos, tá? Eu vou pregar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro.
fariseu, estou te contando, estou abrindo o jogo. Estaria morto em 3 dias. Porque eles iam usar todas aquelas informações contra Jesus. Então, esse é o sentido de encobrir. Encobrir. Não é no sentido de encobrir, no sentido de você cometeu de algo de errado, você vai ficar encobrindo. Não é esse. Encobrir quer dizer que você não revela tudo para todo mundo. Primeiro princípio da prudência. Vamos ver outro princípio da prudência, verso 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que isso quer dizer? A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. É o seguinte, o insensato, ele se estoura rápido, ele revela que está nervoso rápido, e ele não consegue se segurar para nada. Isso é insensatez. Por quê? Por que o prudente encobre... O que quer dizer o prudente encobre a afronta? Ele foi afrontado. Só que aí deixa eu dizer uma coisa. Ele foi afrontado, dependendo da situação, se tu já saísse estourando, explodindo, o negócio vai se voltar contra você. E às vezes você não vai... Às vezes você estava até certo, mas você conseguiu arrumar uma confusão tão grande que ninguém está entendendo mais nada e o negócio se voltou contra você. Se você conseguisse segurar um pouco, você ia conseguir resolver a situação de uma forma que às vezes você não consegue, se tudo no seu imediatismo e na revolta. Então, a pessoa prudente não é que ele não se ofendeu pelo afronto aqui, mas ele consegue administrar isso de uma forma a produzir o melhor resultado, porque ele é prudente. Então alguém me afrontou aqui. É isso aí, eu vou resolver agora, já vou socar a cara e pronto, já está no meio da briga, já está socando, já está gritando. Tu acha que tu vai conseguir provar que tu vai estar certo depois disso? O prudente, ele pensa mais, ele não age só no instinto. Então, se você é uma pessoa que já age tudo no instinto, na hora sai explodindo, isso é insensatez. Pense melhor. Receber essa afronta, às vezes é melhor você esperar um dia, porque aí você vai pensar, não é que você vai deixar passar, mas você vai pensar numa maneira melhor de lidar com aquela situação, que vai até ficar melhor para você, inclusive. Vai ficar melhor, inclusive, para você. Então, de repente, você estava aí no trânsito. Alguém te afrontou no trânsito. Ah, eu vou para a briga. Daqui a pouco está você lá tendo problema com a polícia. Vai estar você com problema com a polícia, até você explicar que, na verdade, você não começou. Saiba moderar e equilibrar suas emoções para agir da forma correta. Então, esse é um outro princípio da prudência. Deixa eu dar um exemplo disso, não precisa abrir, mas está lá em Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Paulo, ele foi ser julgado pelo Sinédrio, tinha um grupo de fariseus e saduceus. E Paulo poderia se revoltar ali e falar, estou sendo julgado injustamente, começar a xingar e tal. Paulo não fez isso. Vou te falar o que Paulo fez. Tem um julgamento que é bem interessante que ele faz. Porque os saduceus e os fariseus, eles não se davam bem. Eles não estavam bem. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus acreditavam que morreu, acabou. Não sei se vocês sabem, os saduceus eram quase ateu. Para eles não existia espírito, não existia anjo, não existia vida após a morte, morreu, acabou. Era isso. Sabe o que Paulo fez no julgamento? Paulo estava sendo julgado, em vez de começar a gritar lá, se desesperar, Paulo falou o seguinte, pessoal, eu estou aqui sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos e na vida eterna.
Paulo falou isso. Eu que estou aqui sendo julgado porque eu acredito na vida eterna e na ressurreição. Sabe o que isso causou? Os fariseus e os saduceus começaram a brigar entre si, porque os fariseus, peraí, ele acredita na vida eterna? Nós acreditamos também. E começaram a brigar entre si, e Paulo saiu fora. Ele usou da inteligência. Ele falou algo para criar uma discórdia entre os seus inimigos. Abram em Provérbios capítulo 14, verso 15. Provérbios 14, verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que isso significa? Novamente, o prudente aí, tá vendo? Sede prudentes como serpente. O simples dá crédito a cada palavra, ou seja, tudo que te falam, você acredita. Tudo que te falam, você acredita. O prudente não. O prudente, ele atenta para os passos. O que é atentar para os passos? Ele observa as ações. Você sabe por que ano após ano o povo é enganado por político? Porque eles dão crédito a cada palavra. Por que o povo é tão enganado por falso profeta? Porque dá crédito a cada palavra, não observa as ações. Aí tem o cara lá no terceiro casamento, todos os filhos dele são desviados, um monte de coisa. E tá lá as pessoas batendo palma. Lá batendo palma, porque o simples dá crédito a cada palavra. O prudente não. Ele observa as ações, as atitudes, os atos. Na hora que você me diz, é como você se comporta. Então esse é outro princípio da prudência. É outro princípio da prudência. A todo mundo... uma coisa que eu já ouvi muito em aconselhamento. Eu falo assim, fulano não é crente, fulano não é cristão. Aí a pessoa fala, não, é sim. Como é que você sabe que é? Porque ela diz que é. Porque ela diz que é. Tá. Isso é cabeça de simples. Cabeça de simples, tudo que te falarem que é, a pessoa vai acreditar que é. Então se for assim, Judas Iscariotes era cristão, Caifás era crente, todo mundo era. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atento para os passos. Vamos capítulo 22, verso 3. Capítulo 22, verso 3. O prudente, novamente a palavra prudente aí, né? O prudente prevê o mal e esconde-se. Os simples passam e acabam pagando. O que isso quer dizer? Quer dizer que o idiota, ele é ousado. No mau sentido. Porque ele está vendo que tem um perigo ali. Sabe como é que o simples pensa? Dá errado com todo mundo, mas comigo vai dar certo. É assim que o simples pensa. Eu sou o diferentão. E sabe o que é isso? É tipo assim, todo mundo que tá passando por aquela rua ali agora tá tomando tiro. Tá tendo tiroteio ali, já passou 10 pessoas, tomaram um tiro. O simples pensa, não, mas eu não vou tomar não, só vou ali para ver o que tem. Comigo vai ser tranquilo. Entenderam? O prudente, se ele viu que tem perigo para cá, ele vai para cá. Não estou falando de perigo físico, perigo moral. O simples pensa assim, não, naquela festa lá, eu sei que tá cheio de bêbado drogado e gente seminu sem roupa, mas eu tô tranquilo porque eu sei no que eu acredito, eu confio em mim. Nunca confie em você. Nunca confie em você. A pessoa que você menos tem que confiar em você mesmo. Vou confiar em quem? Você vai confiar em Deus.
Confiar, a gente confia em Deus. O ser humano é fraco. Você confia na sua perseverança, na sua força, se você tiver com essa força em Deus. Aí você não pode se colocar em situação de perigo. O prudente prevê o mal e esconde-se. Deixa eu dar um exemplo disso. João capítulo 3. Eu não vou achar o verso aqui, eu pensei que eu sabia, mas não é. Mas é uma passagem que mostra que Jesus, ele parou de andar em certo lugar e passou a andar em outro lugar, porque aquele lugar estava perigoso. Então, alguns momentos do Evangelho mostram que Jesus, quando ele via que um lugar estava perigoso, ele ia para outro, mas eu não vou lembrar aqui agora. Mas vamos voltar então para Mateus 10. Então, com isso, nós aprendemos que os apóstolos, eles não eram bobos, eles não acreditavam em qualquer pessoa, eles não revelavam tudo para qualquer um, mas eles eram prudentes como as serpentes. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunha a eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós, verso 20, quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando os apóstolos fossem ser julgados, quando eles fossem ser apresentados perante os reis, os governantes, os reis dos gentios, eles não deveriam ficar ansiosos pelo que eles iriam falar. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou falar para o rei? Como é que eu vou explicar a minha casa? Eles não deveriam ficar ansiosos, porque eles tinham a promessa da ajuda do Espírito. O Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E esses dois versos aí tem muito a nos ensinar sobre ansiedade. Então vamos falar um pouco sobre ansiedade agora. Então, nos versos anteriores nós vimos o princípio da prudência. Aqui vamos ver o princípio da ansiedade. Veja bem, qual o cenário dos apóstolos? Eles estavam sendo presos injustamente e eles teriam que ser julgados por um tribunal injusto. Quando você sofre uma injustiça, você está num lugar que não é justo que você esteja, que você não deveria estar, a tendência sua é ficar ansioso. E é com essa ansiedade que Jesus está lidando. No verso 19, quer dizer, não vos dê cuidado como ou que havei de falar, quer dizer, não fique desesperado o que eu vou falar. Eu quero perguntar, se pergunte agora, se vocês já passaram por uma situação que vocês vão ter que falar com alguém, que vocês vão ter que resolver um problema, e tu fica muito ansioso, e tu fica imaginando aquela conversa na sua cabeça, e quando chega na hora, não é nada daquilo. Alguém aqui já passou por isso? A conversa vai para outro rumo completamente diferente. E tu já virou a madrugada pensando naquilo. Como é que você lida com isso? Você tem que lidar com isso da mesma forma que os apóstolos, confiando no Espírito do Pai. O que quer dizer confiar no Espírito do Pai? Quer dizer que você vai depositar nele a seguinte certeza. Vamos raciocinar para a gente começar a combater essa ansiedade do seu coração. Então, você está sendo julgado injustamente. Primeiro pensamento que você tem que pensar é: Deus está a favor de um julgamento injusto ou ele está contra? Deus é contra julgamento injusto, especialmente porque o seu Filho Jesus Cristo sofreu um julgamento injusto. Então, Deus é contra um julgamento injusto. Se Deus é contra um julgamento injusto,
onde você está sendo injustiçado, então, no seu caso, Deus está contra você ou ele está ao seu favor? Isso é importante entender, porque no momento da ansiedade, a tendência é você achar que você até, na verdade, nem acha, porque você esquece se Deus está a favor ou contra, às vezes você nem pensa nisso. Mas você tem que botar no seu coração que se a sua causa é justa, Deus está ao seu favor. Se a sua causa é justa, Deus está ao seu favor. Então, talvez você esteja passando por um problema aqui num tribunal, você precisa resolver algo na justiça. A primeira coisa que você tem que se perguntar: minha causa é justa? Se a minha causa é justa, Deus está a meu favor. E se Deus está a meu favor, por que você está desesperado? Porque de alguma forma você está se questionando se ele realmente está ao seu favor. Mas aí você tem que voltar. A minha causa é justa? Por que Deus estaria contra uma causa justa? A ansiedade, meus irmãos, ela trabalha em cima da burrice. Ela usa burrice muitas vezes. Porque às vezes é algo que você está completamente certo. Você está completamente certo. Você consegue arrumar um jeito para dizer que aquilo ali está errado. No desespero. No desespero. Você começa a imaginar um monte de coisa. Volta para a sabedoria de Deus. Coloca a cabeça no lugar que você vai ver que vai te ajudar. E outras coisas também. Estou passando por necessidade. Estou passando por um problema. Estou passando por um desafio. Estou passando por qualquer coisa. Você tem que colocar na sua cabeça de que se as suas necessidades são justas, se as suas necessidades são coerentes, Deus está a favor das suas necessidades. Deus está a favor das suas necessidades. E a partir do momento que você entender de que lado Deus está a favor, do que Deus está a favor, vai ser mais fácil você confiar. Vai ser mais fácil você confiar. Por quê? Verso 20, a ideia. O Espírito vai cuidar disso. O Espírito Santo vai cuidar disso. Vai cuidar de fazer justiça. Vai cuidar das suas necessidades. Vamos para o verso 21. Os versos 21 em diante, quando ele fala, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, etc. O objetivo aí é enfatizar a intensidade da perseguição. Ele quer dizer quanto que seria intenso. Seria tão intenso, seria tão grande essa perseguição, que haveria até familiares perseguindo, o irmão perseguindo o próprio irmão, o pai perseguindo o próprio filho, os filhos perseguindo contra o pai. Por quê? Porque eles não aceitariam que aquela pessoa está seguindo o evangelho. Então, essa é a ideia aí. Seria um ódio tão grande até entre os familiares. E aqui nós precisamos entender algo muito, muito, muito importante. Quando a gente vê essas passagens bíblicas que descrevem um cenário muito extremo, o raciocínio nosso deve ser o seguinte: se esse princípio se aplica a uma situação extrema, então muito mais a uma situação mais leve. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 6, o livro de Provérbios, capítulo 6, ensina que é pecado roubar para comer
se você estiver passando fome. Então, se você estiver passando fome e você roubar para comer, Deus considera você culpado e isso é pecado. Mas eu estava passando fome, eu não tinha que comer, como é que eu vou comer? Você não precisava roubar. Se não roubar, eu vou fazer o quê? Você pode pedir emprestado para alguém. Você pode ir em uma igreja pedir ajuda na igreja. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer e não roubar. Então, se é pecado roubar até quando você está passando fome, porque você deveria orar a Deus e Deus ia dar uma solução, menos roubar, muito mais em situações menores, que não está ninguém passando fome. Então, se até na situação extrema é assim, na situação mais tranquila é que é assim mesmo. Então, essa é a ideia, é o seguinte. Se é pecado negar Jesus, se envergonhar de Jesus, não obedecer Jesus, até quando tem alguém te ameaçando de morte, até quando é o teu irmão, teu parente te ameaçando de morte, muito mais se não tiver ninguém te ameaçando de nada. Então, os apóstolos tinham que confessar Jesus publicamente e não negá-lo mesmo quando eles estavam diante do imperador ou do rei, seja quem for. Eles tinham que confessar Jesus. E não podiam se vergonhar. Aí vem você e dizer, não, mas meu caso é diferente, eu tenho vergonha dos meus amigos da escola. Eu tenho vergonha dos meus amigos, colegas de trabalho, eu não conto para ninguém que eu sou cristão porque eu tenho vergonha. Você que é uma vergonha. Você que é uma vergonha. É o que Jesus diz no verso 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então o princípio é, se até durante a perseguição, se houvesse uma situação que seria uma exceção, seria durante a perseguição, mas se até durante a perseguição não é permitido negar Jesus, quanto mais em situações corriqueiras. E ninguém nessa sala aqui é perseguido como os apóstolos foram. Ninguém aqui é perseguido como os apóstolos foram. Então, o seu raciocínio deve ser o contrário. Se os apóstolos confessavam Jesus até em situações extremas, então aí que eu tenho que dar graças a Deus, porque eu tenho muita liberdade, aí que eu tenho que falar de Jesus mesmo. Eu sou livre, no Brasil eu sou livre, não tem essa perseguição. Eu sou livre. Ninguém vai te matar, ninguém vai mandar te prender porque você falou de Jesus. Então aproveite e seja grato. Verso 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ou seja, existiu naquele tempo uma perseguição dos apóstolos por todo o Império Romano. Todas as partes do Império Romano eram perseguidos. Não havia nenhum lugar em que a igreja estivesse segura. Verso 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Esse verso aí, ele é muito importante. E existe uma pergunta que precisa ser respondida aí, que é o seguinte. Lembra que eu dei 3 princípios de interpretação no início? Quem está falando, com quem está falando, o que está sendo dito. Então, quem está falando? Jesus. Com quem ele está falando? Quando, pois, vos. Vos, aí são os 12 apóstolos. É só voltar para os versos 2 ao 4 para ver. São os 12 apóstolos. Só que aí tem um problema. Tem um problema que é o seguinte. Quando vos perseguirem nesta cidade,
Ou seja, quando você estiver em Belém pregando, em Nazaré pregando, em Cafarnaum pregando, e vos perseguirem, fugir para outra cidade. Ou seja, estava em Belém, pode ir para Nazaré, pode ir para outra. E aí vem a parte que causa dúvidas em muitas pessoas. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo que o Filho do Homem há de vir. Ele está dizendo que haveria a vinda do Filho do Homem antes da morte dos apóstolos. Porque ele está dizendo que os apóstolos, quando viesse o Filho do Homem, os apóstolos não teriam terminado de pregar em Israel. Isso é parecido com o que ele diz em Mateus 16. Abre Mateus 16. Mateus 16, verso 28. Vamos ler todo mundo. Vamos ler os versos 27 e 28, todo mundo junto. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e em verdade... Desculpe. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então vamos pensar nesses dois versos. Mateus 10, 23. Jesus disse que sua vinda aconteceria antes que os apóstolos terminassem de pregar em Israel. E em Mateus 16, ele diz que ele viria na glória de seu Pai com os seus anjos e que isso aconteceria, verso 28, antes de alguns que ali estavam morressem. Como é que a gente explica isso? Como que a gente explica isso? Porque já se passaram 2000 anos desde que Jesus disse essas palavras. Eu não vou explicar isso hoje. Hoje isso vai ficar em suspense até semana que vem. Então vocês vão, ao longo da semana, refletir sobre esses dois versos. E o sermão da semana que vem vai ser sobre isso. Mas por enquanto eu quero que vocês percebam esse detalhe. Não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Continuando no verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo, vocês não são melhores do que eu. Vocês não são maiores do que eu. Então, se eu fui perseguido, se eu fui xingado, se me chamaram de diabo, de Belzebu, demônio, você sabe o que significa Belzebu? Belzebu é uma referência a Baal. Baal-zebu. Aquele Deus falso do Velho Testamento, que na verdade era um demônio. Eles estavam chamando Jesus de Baal. E Jesus está dizendo, se me chamaram de Baal, se me chamaram de demônio, se me chamaram de tudo isso ruim, por que que vocês querem ser melhores? Então, vocês têm que ter compromisso com a verdade e não se preocupar com o que vão dizer ou com o que vão falar. Não se preocupem com o que vão dizer de você, porque você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que Jesus. Então, já pensou se Jesus falasse assim, não vou falar nada para não me xingarem? A gente não teria verdade.
a gente não teria a verdade se Jesus permanecesse calado. E às vezes você permanece calado por causa de 2, 3, 4 pessoas que vão se irritar. Mas tem uma que precisaria ouvir aquilo e você não falou. Tem 4 que não gostou. Mas e aquela que precisava, que ia amar, e que ia ser transformada, e que ia ser impactada pelo que você falou? E aí entra outro problema. Muitas vezes a gente quer dar uma de Deus e adivinhar qual vai ser a reação da pessoa. Isso aí o povo comete demais. A gente quer adivinhar qual vai ser a reação da outra pessoa. Ou a gente fala assim, não, essa pessoa aqui é muito dura. Essa pessoa é muito dura. Aí você está negando uma doutrina importantíssima da Bíblia, chamada total depravação. Total depravação é a doutrina bíblica que ensina, sabe o quê? Que todo mundo é duro. Você não tem como virar e falar, essa pessoa é dura. Não, se for por isso, você não vai falar nunca nada com ninguém, porque todo mundo tem um coração duro. O nosso coração só amolece por causa do Espírito Santo de Deus, e aí o nome disso é graça irresistível. Então as pessoas não ouvem com base no coração delas ser mole. Elas ouvem com base no Espírito Santo convencê-las irresistivelmente. E o Espírito Santo usa as nossas palavras. Pode ser que aquela pessoa nunca ouça. Pode ser que ela permaneça endurecida, mas isso não depende de você saber. Não tem como você saber. Não tem como você saber. Nós levamos a palavra da nossa boca para o ouvido das pessoas. Se vai entrar no coração, já não é mais contigo, é com Deus. Você leva a palavra até o ouvido e Deus leva até o coração. Duro. Você tem que sempre lembrar que você mesmo era muito duro também. Você também é muito duro. Romanos 3 diz que todos pecaram. Todo mundo tem a sua teimosia. Todo mundo tem a sua teimosia. Todo mundo tem. Quem abre o coração é Deus. Eu não abro o coração de ninguém. Eu falo e eu espero que o Espírito Santo pegue as minhas palavras e coloque no coração. Quando é que isso vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Tem pessoa que eu já falei e não deu em nada. E muitas vezes essas pessoas que não dão em nada é o que parece que é. E tem o outro que parece que não vai ouvir e aquele é o que ouve. Vocês nunca viram isso não? Eu passo isso direto. Às vezes tem aquele... não é só com ímpio não, né? O crente também tem uma durezazinha, né? Às vezes você vai aconselhar alguém. Aí tem aquelas pessoas que só fazem assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Daqui a pouco tá fazendo o contrário. E tem aqueles que entram no embate. Não mais isso. Aí quando você vê a pessoa tá seguindo a Bíblia certinho ali, aprendeu o que tá fazendo. Eu vou te confessar que eu me sinto mais seguro hoje em dia, depois de muita experiência, com quem tem um pouquinho mais de embate. Eu fico desconfiado com quem parece que aceita tudo, não tem dúvida nenhuma. Eu não entendo isso. Se a gente é pecador, como é que não está tendo dúvida? Como é que não tem conflito? Não tem nenhum tipo de reação? Pode ser uma forma de estar escondendo alguma coisa. Então, porque o ser humano é assim. Então, se a gente for por esse caminho de não vou falar nada, não vou incomodar ninguém, tem muita gente que tu pensa que está se incomodando, mas no dia seguinte aquela verdade entrou no coração e foi importantíssimo. E aí Jesus está dizendo, apóstolos, eles me xingaram também, vocês não têm que se preocupar com isso não, é isso que Jesus está dizendo, vocês não são melhor do que eu.
Sim, às vezes chamaram Jesus de doido, chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de um monte de coisa. Por que que vocês vão se preocupar com isso? Vocês têm que se preocupar em falar a verdade. E aí entra o último ponto que eu vou colocar aqui, a gente vai continuar nas outras semanas. O último ponto que eu vou colocar hoje é o seguinte. Esse princípio que Jesus está ensinando aqui é um dos mais importantes princípios para vocês serem livres. Isso aqui é um dos mais importantes princípios da liberdade. Eu vou te explicar por quê. Liberdade? Como assim liberdade? Uma das coisas que vai tornar você uma pessoa livre é quando você deixar de ser escravo do que os outros vão pensar. O que é uma pessoa escrava do que os outros vão pensar? É quando você sabe o que é certo, você sabe o que é correto, você sabe o que é bom, mas você fica se podando por causa dos outros. E você fica aceitando o que as pessoas dizem por medo. O medo é um dos maiores senhores de escravos que existem. Jesus disse no verso 28, vocês não têm que temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vocês têm que temer a Deus que lança a alma e o corpo no inferno. Ah, eu tenho medo dessa pessoa, eu tenho medo daquela pessoa, o que meus amigos vão pensar? O que meu professor vai pensar? Você tem que se preocupar o que Deus vai pensar de você no juízo final. O que Jesus Cristo pensa de mim no céu? Vocês viram no verso 21 que nem os seus familiares, nem o seu irmão, seu pai, sua mãe, se ele tiver contra Deus, se ele tiver contra a verdade e a favor da mentira, você não tem que se submeter àquilo. Ah, isso aqui está errado. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é meu pai, é meu irmão. Essa é uma das maneiras que as pessoas vão sendo estragadas, sabia? As pessoas vão sendo estragadas por esse medo de se posicionar para proteger alguém ou porque se sente escravo de alguém. Você vai ser livre quando você tiver seus princípios, você sabe que seus princípios são honestos, você sabe que seus princípios são verdadeiros, então você não tem medo nem vergonha. Você não tem que ter medo nem vergonha. Ah, qual o pior que podem fazer com você? O pior que podem fazer com você é te matar. Se te matar, te leva para o céu. Ah, mas vão rir de mim. Deixa rir de você. Deixa ficar chateado contigo. Porque no dia que você ficar doente, no dia que você tiver a tribulação, não são eles que vão responder as suas orações. É Deus Todo-Poderoso que vai responder as suas orações. Pelo contrário, muitos desses que você está preocupado, no primeiro dia que você tiver um problema, vão sair fora. Esses que você estava muito preocupado, vão sair fora. Só tem um que não tem chance de sair fora, que é teu amigo incondicionalmente, que é Deus. Ele é teu amigo incondicionalmente. E por isso é dele que nós não devemos nos envergonhar. E sempre lembrando, eu não sou melhor do que Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus. Então, pense no seguinte. Esse princípio aqui, que é o princípio de colocar Deus acima de tudo, é um princípio que vai tornar você uma pessoa mais livre. E é um princípio que vai impedir que você se torne uma pessoa pervertida. O princípio da perversão é quando você coloca pessoas no lugar da
verdade e da justiça. A partir do momento que tem alguém que por aquela pessoa você é capaz de perverter a verdade e fazer o que é errado, a partir daquele momento você se tornou uma pessoa capaz de qualquer coisa. Você se tornou uma pessoa sem escrúpulo. Não tem ninguém que tem que te fazer idolatrar, matar, roubar, enganar, invejar, mentir. Não pode ter ninguém. Ah, mas eu estou fazendo isso daqui é pelo meu filho. Se você tiver que ser um enganador pelo seu filho, você não é digno de ter esse filho. E mais, você é um corruptor do seu filho. Você está fazendo muito mal para o seu filho. Porque você não está ensinando ele a ser uma pessoa honesta. Então acaba que quando a gente quer agradar as pessoas, muitas vezes nós fazemos mal pelas pessoas. E a gente não percebe isso. A gente querendo agradar, às vezes faz mal. Porque acaba se tornando conivente com aquele erro, daqui a pouco tá os dois corrompidos. E quem é que foi ajudado? Quem é que foi abençoado naquela situação? Ninguém. Vocês já perceberam, aliás, existem muitas meia-verdades ditas por aí que são, na verdade, grandes tragédias. Tem uma que é assim, eu não me preocupo com a opinião de ninguém. Eu vou te falar onde é que eles não se preocupam com a opinião de ninguém. No hospício, não me preocupo com a opinião de ninguém. Se você é uma pessoa normal, você se preocupa assim. Olha só, o ponto não é esse, tá? O ponto é, você se preocupa, em primeiro lugar, com a opinião. Desculpa, não é a palavra opinião. Você se preocupa, em primeiro lugar, com a verdade de Deus. E com as outras pessoas, você se preocupa subordinado a isso. Então não é que você não se preocupa com ninguém. É que você se preocupa com elas subordinado à verdade de Deus. Então, o João está passando por uma necessidade e João, não tem nem João não aqui, João é só o nome de exemplo, tá? João está passando por uma necessidade e aí eu vou ajudar o João. O João vai ficar uma semana hospedado na minha casa. Eu vou hospedar na minha casa e eu vou fazer um churrasco para ele. Eu estou preocupado com ele, com o que ele vai comer, o que ele vai beber, e eu vou dar uns conselhos para ele sair desse problema que ele está. Tá certo? E eu vou tratar ele igual um rei dentro da minha casa. Beleza, mas tem uma coisa que ele não vai fazer dentro da minha casa. Eu não vou permitir que ele coloque uma estátua ao lado da cama dele para orar na frente dessa estátua. Ah, mas é a religião dele. Sim, eu não estou forçando ele a entrar para uma religião, só que ele está no quarto da minha casa. E no quarto da minha casa ninguém vai quebrar o segundo mandamento. Porque é a minha casa. Quando ele for para a casa dele, ele tem total liberdade liberdade não diante de Deus, mas diante de mim, como dono da casa dele. Eu não sou dono da casa dele, ele vai fazer e adorar quem ele quiser. Vamos pensar. Eu não estou preocupado com ele? Estou muito. Estou ajudando muito ele. Só que acima dele está Deus. Então tem muita gente que se dá mal porque quer agradar as pessoas mais do que Deus. A gente deve se agradar as pessoas. Paulo disse assim, se possível for, tenha paz com todos os homens. Se preocupando com o judeu, com o gentil. Agora tem um detalhe, se possível for. Então tem algumas coisas que você não vai poder. Se você for lá em casa, eu vou te tratar muito bem, mas tem algumas coisas que você não pode fazer lá dentro. Você não pode adorar um ídolo lá dentro. Ah, vamos fazer uma coisa aqui na sala, vamos rezar para um orixá. Não, na minha sala não. Ah, vai dormir juntos um casal.
Se não for casado, não vai dormir juntos na minha cama, não. Ah, mas é meu filho. Aí que você tem mais razão para contrariar ele. Porque ele está dentro da sua casa. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Então não é que você virou um louco e você começa com esses papos. Vou dizer, uma coisa que mais me irrita no Brasil hoje são os artistas. Os artistas só ouvem falando besteira. Essa semana eu vi não me importa com o que ninguém se acha. Então você vai para um hospício que você tem algum problema. Todo mundo se importa assim. Você se importa com o que as pessoas pensam. O ponto não é esse. O ponto é se você está colocando o se importar com as pessoas acima de Deus ou abaixo dele. E começa a ver como isso acontece nas pequenas coisas. Os jovens. O jovem hoje, se ele tiver uma namorada e não estiver se relacionando com a namorada dele, ele vai ser mal visto. Vai ser chamado de gay. Principalmente se for homem, né? Mulher não vão xingar. Eu acho, né, que não vão xingar. Mas, principalmente homem. Se você se preocupar com isso, você é uma pessoa sem princípios. Está colocando o que as pessoas vão te falar acima de Deus. Então, quero desafiar vocês a serem pessoas livres. Pessoas livres, leves, que têm os seus princípios. E se alguém não gostou dos princípios, você não se preocupe com isso, não. Porque o teu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Se preocupe com as pessoas até não entrar em choque com Deus. Aí você tem que ficar preocupado. Então, na semana que vem, nós vamos resolver esse mistério do verso 23. Não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Altíssimo Deus, nos dê coragem de sermos pessoas que colocam nossos princípios na ordem correta. Nos lembre, Senhor, que nós não somos melhores do que Jesus. Então, se Jesus foi chamado de Beelzebul, se nós formos chamados também, nós não somos melhores do que ele. Nem somos melhores do que os apóstolos, que defenderam a verdade de Deus, independentemente das circunstâncias. Nos dê, Senhor, coragem de se posicionar em defesa de nossos princípios. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.